Olá, a paz do Senhor Jesus para todos que nos assistem. Antes de nós começarmos apresentando o nosso convidado, quero pedir a você que se inscreva no canal, ative o sininho e siga nós no Instagram. Deus abençoe a todos vocês e quero dizer para vocês que é sempre uma alegria estar aqui e tudo que é falado aqui tem que ser e é para ser para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Hoje nós recebemos o Rodrigo Serra Pacheco, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, aqui em Aracruz. Pastor, é uma honra receber o senhor, uma alegria ouvir um pouco das suas experiências, um pouco do seu chamado, como foi. E fique à vontade, deixa Deus te usar. E para mim é uma alegria ter o senhor aqui. Amém. Pai do Senhor Jesus, amados irmãos, uma boa tarde. Como o pastor Luciano apresentou aqui, nós estamos aqui para falar um pouco e dividir, né, nossas experiências, ao qual Deus cuida de nossas vidas. Nós somos ali da cidade de Cataguases, Minas Gerais. Deus nos trouxe para cá e a gente vai contar esse testemunho de vida aí que vai edificar a vida de vocês. Amém, amém. Ó, pastor, não sou pastor, não, sou um mero servo, tá? Um Amém. mero servo tentando fazer a obra do Profetizando. Senhor. Amém, recebo. O pessoal vê que chamando que eu sou pastor, não que eu fico chateado. É uma honra, mas eu não sou, não. Eu sou um mero servo servindo aqui ao Rei Jesus. Amém? Mas conta um pouquinho do Senhor. Quem é o Rodrigo Serra Pacheco? Quem é o Rodrigo? Não o pastor por enquanto. Quem é o Rodrigo? O Rodrigo nasceu ali na cidade de Leopoldina. Meus pais moravam no interior, né? Vamos dizer, roça, lá em Minas fala. E com 3 anos, meus pais foram para Cataguases, Minas Gerais. Eu tinha 2 anos, 7 meses. Meu irmão tem um irmão, Rogério, mais velho, 1 ano e meio mais velho, e a minha irmã Rosália, 5 anos mais nova. Meu pai, o Pedro, e minha mãe, Eni. Eles saíram ali Eles eram lavradores e foram para a cidade de Cataguases, na antiga indústria Matarazzo de papel, que era muito falada no passado. E começaram a trabalhar ali. A gente viveu ali muitos anos ali no bairro Tomé. Fomos depois, o pai comprou um terreno no Pouso Alegre e construiu. O Rodrigo não nasceu no berço evangélico. O Rodrigo nasceu em uma determinada denominação, outra igreja. E a gente foi acostumado a ir naquela igreja, né? Quando era novo, o pai dele ensinava, meu pai aprendeu, ensinou pra gente. Só que no meio da jornada, da caminhada do Rodrigo, falo de mim, né? Cristo me alcançou de uma forma. Eu comecei, vamos dizer lá, com 15, quase 14 anos e meio. A mãe do Íris me convidou para ir para a Igreja Batista Memorial na época. Eu comecei, fiquei um ano, só que a palavra não havia entrado no meu coração. Depois deste um ano, eu me perdi, né? Voltei para fazer as coisas que eu fazia antes, ficava perdido nesse mundo, até que quase 10 anos depois, uma pessoa, por isso que eu falo que o evangelismo é muito importante. Você liberar e deliberar uma palavra. Com 26 anos mais ou menos, quer dizer, foi uma trajetória. Uma menina passou, a Viviana Brito, o pai dela era presbítero, né? Agora ele dorme com o Senhor, o presbítero Gilmar, e me convidou. Passou lá eu na calçada, falou, qual que é o seu nome? Falou assim, me apresentei, né? Ela falou, eu sou Viviane, vamos um dia na igreja comigo. E assim, naquele dia eu trabalhava em Congonhas, sempre trabalhei na área industrial, estava em Congonhas, Minas Gerais, na CSN, pela MPE. E aquilo, de início, foi só um convite, mas aquilo foi ardendo. E Deus, ele cuida sempre das coisas do que é seu. E lá o meu encarregado era evangélico, o Nelson. E conversando com ele e tal, com a pessoa me convidou assim, ele começou a me evangelizar. Então, assim, Deus cuidou do lugar do meu trabalho, que era um encarregado evangélico, o Nelson, e a pessoa, a Viviane, me fez um convite. Então, foi de encontro à vontade de Deus para minha vida. E aquilo começou a arder, ele começou a me evangelizar. Aí, umas 2 finais de semana depois, aqui com Congonhas, dá 200 e poucos quilômetros lá de Cataguases, ela me fez o convite de novo, eu fui à noite. Aí foi aquele impacto em que houve a pregação, nosso pastor presidente lá, o pastor Neuquiades Fernandes, um pastor que eu amo muito, que eu tenho muito respeito e admiração, um homem de Deus. E naquele dia foi até ele que estava pregando e o Espírito Santo me convenceu. Não foi o homem não convence. Quando o homem convence, não dá fruto. Mas quando o Espírito Santo te convence no seu coração que você tem algo vazio que somente o Espírito Santo e Deus pode completar, naquela noite, aquele espaço, meu vazio foi de encontro à palavra de Deus. E eu
ergui a mão, fui lá na frente, não só eu, outras pessoas. Isso já se faz, eu tinha, foi em 2009, agora tô ruim de conta. 11, quase 20 anos atrás, vamos dizer. 17 anos atrás, né? Eu aceitei Jesus naquele dia, em 2009, e em 2010 já batizei. Tive o discipulado lá, o discipulado são 3 meses, todo final de semana, 4 horas. Pastor genuíno, pastor muito amigo nosso, muito conhecedor da palavra e usado por Deus. Conhecer a letra é algo, mas você quando conhece a letra e você pratica ela e ensina através do Espírito Santo, é totalmente diferente. Então isso foi um impacto na minha vida que transformou minha vida. O Rodrigo que ia para um curso ao qual o mundo era direcionado para o mundo, Jesus foi lá e me encontrou no meio do caminho, me resgatou para ele. Porque a Bíblia fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Através de um convite, o meu coração estava vazio, o meu corpo, e Deus colocou na mão de um encarregado que era o evangelho. Então, a palavra de Deus penetrou no meu coração e a partir dali começamos a caminhar, engatear no evangelho. O senhor disse que o senhor foi evangelizado Sim, através de um convite. O senhor acha que o evangelismo hoje em dia ele parou um pouco, deu uma enfraquecida, merece melhorar mais? merece. Nós viemos dentro de Cataguás, o nosso pastor presidente, ele pastoreia quase 60 congregações na nossa região. Acho que até, tipo assim, ele consegue dar conta, que a gente acompanha de perto. E a gente veio para cá. Lá, assim, um pouco, não é que é defasado, vamos dizer, não é a palavra correta, mas é algo que deveria ser investido mais, porque cuidar de quem está dentro do templo, dentro de 4 paredes, não é tão difícil, porque a pessoa já aceitou a Cristo, o Espírito Santo convenceu ela do pecado e do juízo e está ali sendo alimentada por vários pastores, pregadores que dirigem a igreja. Mas ir lá fora, porque quando fala assim, ide por todo mundo, é sair das 4 paredes e alcançar as vidas que não chegou o evangelho ainda. Porque uma das profecias da Bíblia é que quando todo o evangelho for pregado no mundo inteiro, vai ser um dos sinais que Jesus vai vir, então a gente ainda tá falhando nessa parte. Deveria ser mais investimento, porque eu sou um fruto de uma pessoa sozinha que passou no caminho, guiada pelo Espírito Santo, que ela acho que estava vindo da escola bíblica, que era 10 e pouca. Agora eu sei que é porque na época a gente não sabia. Então ela veio assim, me viu e fez o convite, e assim, aquilo ali ardeu no meu coração, mas naquele dia eu não pude, porque eu ia viajar à tarde, mas 2 semanas depois, Cristo foi lá e me enlaçou com o seu poder, um poder de amor, né, que é na cruz. Que eu falo que o sangue vertido na cruz, quando nós temos a nossa Santa Ceia, que é algo mais, assim, que a gente faz em memória de mim, que ele fala isso na Bíblia, em João, eu entro assim eu fico me perguntando por que que Cristo me amou tanto, sendo que ele é um Deus poderoso que está lá, porque a Bíblia fala que o pé deles, os cabelos dos seus pés apoia na terra. Por que que ele olhou para mim e falou, não, eu vou morrer pelo Rodrigo. Falo de mim, mas falo para todo mundo, você que está nos assistindo. Ele morreu por mim e por você. Então, assim, é um amor ágape, é um amor incondicional, que é o amor ágape. Então, ele laçou a gente, mesmo não me conhecendo, mas tinha um projeto do Rodrigo nascer 2026 anos depois de ter morrido, ressuscitado no terceiro dia. Então eu fico vendo o amor dele assim incondicional, que ele não olha por Rodrigo se é branco, se é preto, se é careca, se era de uma religião ou de outra, mas ele quer resgatar, porque é ide por todo mundo e pregar o evangelho, porque Jesus ele veio para todo ser humano, Cristo veio para nós. E ele conseguiu me alcançar. E hoje Deus assim me abençoa porque a gente tem que reconhecer. E na Santa Ceia eu fico pensando e questionando a mim mesmo, não porque o que Cristo fez, porque igual eu falo lá na nossa igreja, eu, Rodrigo, preste bem atenção, eu, Rodrigo, consigo invalidar o que Cristo fez por mim, tá? Por mim, Rodrigo. Mas eu não consigo invalidar o que fez pelo pastor Luciano, pela minha esposa que está aqui ao lado acompanhando, pelo mundo inteiro. Então eu não posso invalidar, porque Cristo, ele depende de nós sim, porque se eu não fizer, vem outro e faz melhor. Mas se eu fizer com amor e com carinho, sempre eu falo na igreja, nós colocarmos nosso coração no altar. Porque quando nós colocamos nosso coração no altar, as coisas de Deus fluem. Então eu consigo, porque eu falo que tem pessoas esperando eu falar assim, Jesus te ama, Jesus cura, igual essa menina lá no passado, há 15 anos atrás quase, que chegou e falou assim, vamos na igreja, Jesus te ama, ele tem algo profundo na sua vida. Foi palavra simples, direcionada com a vontade de Deus sobre a minha vida, e assim, foi um evangelismo na rua. Ela passando, eu ali na calçada, ela fez o convite, 2 semanas depois eu fui lá. Então, às vezes, a gente perde muitas oportunidades de falar assim, ó, na rua, onde você estiver, Jesus te cura, Jesus tem
bênção para sua vida, Jesus tem uma salvação para sua vida. Ele tem um plano perfeito, um plano de vida, um plano de casa nova, Nova Jerusalém. Então a gente às vezes deixa de falar do amor dele, talvez por timidez, que a Thalita, minha esposa, conhece. Eu nem abri a boca. Minha primeira pregação, falei em cima do púlpito, foi em 1 minuto. O presbítero. Ih, fugiu o nome aqui. O pastor Lucas, lá de Boa Família. A gente era de um bairro, nem conhecia minha esposa. Ele falou: Rodrigo, você vai pregar no culto do jovem. Eu li a Bíblia, li a Bíblia, isso é experiência, tá, irmãos? E eu falo: nossa, o pessoal faz lá bonitinho, então eu vou falar. Fui lá, minha pregação foi em 1 minuto. Eu fui lá orando, abri a Bíblia, li a Bíblia, amém, agradeço a oportunidade. Ele olhava para mim essa experiência de vida que hoje eu uso para destravar ministério de pessoas. Porque aquilo ali para mim foi de um choque, eu poderia ter afastado da igreja por causa de um convite de eu ter pregado 1 minuto. Mas hoje eu sei que aquele 1 minuto me fortaleceu e hoje serve como testemunho para pessoas que você pode destravar o ministério de pessoas. Então, assim, às vezes um convite, uma palavra, igual o pastor Gilvaco, o missionário, ele falou que se nós tivermos a palavra, nós temos tudo. Isso é verdade, é verídico. Então, às vezes, a gente fica dentro da igreja, às vezes a gente não vai para fora da igreja, ou no trabalho que nós trabalhamos, ou no caminho do trabalho, ou dentro da empresa, nós não conseguimos falar do amor de Cristo. Por causa de timidez, por causa do cansaço físico e por causa da corriqueira, né? Aquele negócio, você trabalha na área industrial, eu também já trabalhei bastante. Então a gente não consegue lançar, porque lançar a palavra está comigo, a palavra que é a Bíblia, né, do Senhor Jesus, eu consigo, ó, Luciano, Jesus te liberta, Jesus te cura, Jesus pode curar a sua doença. A palavra saiu da minha boca, a Bíblia vai falar que ela apraz o que ela tem que fazer, ela volta para mim. Então eu vou liberar uma bênção e talvez eu vou liberar uma salvação para famílias. Porque igual eu falei, quando eu finalizei, Deus depende de nós. Ele acredita em nós para pregar o evangelho. Mas se eu não fizer, ele vem outro e faz muito melhor. Mas existem vidas que esperam o Rodrigo destravar o ministério dele ou aceitar a Cristo para que o evangelho seja pregado para essas pessoas. Eu falo que tem multidões. Porque você imagina, se eu aceitei Jesus há quase 20 anos atrás. Então, quantas pessoas já falei que Jesus cura, Jesus liberta através do poder? Não é o Rodrigo, mas sim o Espírito Santo que convence do pecado e do juízo. E essa palavra, então tem pessoas que estão esperando nós lançarmos a palavra para aceitar a Cristo e voltar, ou até retornar. Tem muitas pessoas afastadas. E pessoas que nunca aceitaram a Cristo, falta uma palavra a ser liberada. E a palavra é tudo. Se nós temos a palavra de Deus, nós temos tudo. O que faz surtir efeito da palavra é o Espírito Santo. Porque a gente tem que liberar e o Espírito Santo vai lá e faz a parte dele. Uau. O senhor falando aí, semana passada eu estava falando com. Falou: Senhor, só me fala que me ama. O Senhor fala que me ama, fala que me ama. Aí, rapaz, estava na igreja sábado. A palavra foi essa: Filho, eu te amo, eu te amo. E eu falei: Deus falou comigo. E eu me senti tão bem depois daquilo. Tipo assim, às vezes nós estamos dentro da igreja, a gente está todo dia ali. E às vezes as lutas do dia a dia deixam a gente assim, vamos dizer como, a gente fica um pouco meio achando que a gente tá fraco. Sim. Aí Jesus vai lá e prova seu amor de novo. Nós todos os dias a misericórdia dele se renova. Então, tipo assim, aquela palavra foi bênção. Aí você falando agora sobre Deus quer que a gente faça o melhor. Eu conversando com um irmão ontem, ele falou a mesma coisa. Falou: meu irmão, Deus quer que nós façamos o melhor. Ele vai te usar para falar para alguém ali. O Espírito Santo vai tocar em alguém. Então só está confirmando o que Deus falou ontem. Glória a Deus. Amém. O Senhor é maravilhoso, é maravilhoso. Deus é bom. E no começo, pastor, foi difícil continuar firme no caminho? Porque o senhor, não, pelo jeito do senhor, o senhor não foi aquele rapaz jovem de bagunça, olhando assim, né? Entendeu? Porque tem pessoas que não, teve que renunciar a alguma coisa. Bastante. Renunciar primeiro o meu eu, né? E assim, a gente que é jovem, hoje, há 20 anos atrás, ou mais de 20 anos atrás, eu tô com 44 anos, né? Então tem mais de 20 anos. A gente, quando jovem, conhece o álcool, conhece as drogas, e assim, conhece. Mas o diabo ele veio o quê? Matar, roubar e destruir. Porque Deus tem um projeto para cada ser humano. Vocês que estão ouvindo, Deus tem um projeto na sua vida. Então o diabo vai tentar te sufocar e te matar de todas as formas. Então no passado eu entrei no mundo do álcool primeiro. Aí o álcool ele convida você a usar drogas
drogas ilícitas. E assim vai indo até você se enlaçar com o mundo e o mundo tentar se sufocar. Porque com 16 anos, 15 anos, a palavra entrou no meu coração. Mas o mundo foi lá e me sufocou naquela época. Eu não consegui ser fortalecido. Culpa do pastor? Não. Nunca que um pastor, um presidente ou um dirigente, né, se for mulher missionária, que tem muitas mulheres pastoras que dirigem igreja hoje, graças a Deus, quando o homem não faz, a mulher vai lá e faz. Né, minha esposa? Então, não é culpa de ninguém, e sim de mim. Porque eu falo com os irmãos que quando o culto está frio, que eu sinto que o culto está frio, é eu que estou frio. Porque o Espírito Santo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo que produz o efeito da cura, da libertação, do convencimento. Mas se o meu coração estiver endurecido, ele não vai conseguir entrar. Ele fala lá, vou bater na porta. Se você abrir, eu vou entrar. Então eu tive esses problemas no passado do álcool, das drogas, até um certo ponto até Cristo me encontrar naquela rua, que me convidou. Que eu tinha vontade de parar, tinha desejo, mas aí aquilo foi de impacto e aquele negócio entrou assim, né? Entrou no coração aquele desejo e eu comecei a caminhar no Senhor do Senhor. Conheci um pouco da palavra, eu era igual a semente que foi jogada no meio dos espinhos, né, sufocando. Mas depois a terra boa, a semente colocou nas terras boas, a semente que a irmã lançou sobre a minha vida. Foi fácil? Não foi. Mas quando nós temos, que eu aprendi com o pastor Moisés lá de São Paulo, um amigo nosso, que ele falou que ah, fugiu a memória, 44 anos. Então, assim, ele nos liberta. A palavra tem que estar comigo e com você. É fácil? Não é fácil. Mas o Espírito Santo, isso, lembrei, tem que convidar como um amigo. O Espírito Santo não é só um ser, porque é triunidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus amou o mundo de tal maneira, João 8, que deu seu Filho para salvar toda a humanidade. Mas quando Jesus teve a crucificação, o terceiro dia ele ressuscitou, ficou ali mais de 30 dias, teve a sua ascensão, ele falou assim, eu vou para o lugar, vou preparar a morada, mas eu vou deixar o Espírito Santo como amigo. Ele que convence do pecado e do juízo. Então nós temos que convidar o Espírito Santo para ser nosso amigo, fazer morada. O meu templo tem que estar limpo para fazer morada, porque não vai entrar em um templo sujo. Então esse Espírito Santo tem que ser nosso amigo, convidado. Todas as nossas decisões diárias, nós temos que falar assim, Espírito Santo, está certo, eu posso fazer? Porque às vezes a gente toma decisão na carne, né? Eu vou fazer. Então o Espírito Santo tem que ser nosso amigo, conselheiro, ajudador para nossas decisões dia a dia. Não é fácil, mas quando você tem a palavra, você lê, estudar, lógico que tem que ler e pedir discernimento do Espírito Santo para você compreender as Escrituras, tudo se torna fácil. O Evangelho não é difícil. Só é difícil para quem não lê a palavra e não deixa a palavra entrar no coração. Ah, mas o mundo é difícil, está tão difícil. Não. O mundo sempre foi difícil. Com a atualidade da internet e tudo, a gente consegue ver coisas que a gente não via no passado. Os meus pais não viam no passado, que não tinha nem televisão na época, quando era na roça. Mas hoje nós conseguimos ver guerras, rumores de guerras, mas o Espírito Santo tem que estar sempre no centro da nossa vontade, porque senão a gente não consegue vencer. A gente vai até um certo ponto, vai caminhando, mas aí a gente vai chegar lá e vai se sentir pesado o fardo. Mas quando a gente está com Cristo, está com o Espírito Santo, se torna leve. Porque a Bíblia fala que a nossa medida ela é calcutada, batida e amarrada. Então a minha medida, o peso da minha luta que a gente vai passar nessa terra, ela é compatível à minha estrutura óssea, a minha estrutura humana, Rodrigo, a do irmão Luciano, pastor Luciano. A sua luta também é medida, calcutada, amarrada e batida, sacudida. Eu não consigo talvez carregar as suas lutas e nem você consegue carregar minhas lutas. Mas a minha luta Deus me deu na medida certa para me passar nessa vida toda. Porque nós temos uma vida inteira para fazer tudo o que nós queremos fazer. A nossa vida é longa demais, extensiva para fazer tudo que eu desejo. Não, a minha vida é curta demais para fazer tudo que eu quero fazer, perdão. Ela é muito curta. Eu desejo fazer muitas coisas, ser isso, ser aquilo. Mas a nossa vida é extensiva demais para fazer tudo que Deus quer que nós façamos. Quando nós entendemos o Evangelho em nossas vidas, que não é só viver nesse mundo, nascer, crescer e morrer, é nascer, crescer, ter um entendimento, aceitar a Cristo e viver para Cristo. Eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar. A gente é pastor, trabalho na empresa, minha esposa também é fisioterapeuta, você conhece, mas eu tenho que trabalhar, mas o trabalhador é digno do seu salário. Mas eu consigo nesse meio tempo, como é corriqueiro, falar do Evangelho,
congregar, que a Bíblia fala que é bom nós congregarmos, cultuar com o Senhor, viver ali em união com os irmãos, Salmo 133. Quão bom é, quão suave é que os irmãos vivam união. É viver essa união, trabalhando e fazendo o ID do Senhor, para salvar, para apresentar a Cristo, um Cristo Salvador para outras vidas. Para que, da mesma forma que o Evangelho não pode morrer em mim, que é um Evangelho válido para mim, se morrer o Evangelho em mim, eu não poder falar mais dele, é um Evangelho válido, é um Evangelho morto na minha vida. Mas é um evangelho vivo quando eu posso falar e proclamar o evangelho. Porque não pode morrer em mim, tem que ser contagiando outras pessoas através do Espírito Santo ser convencido para a salvação. Amém. Quando, que dia que eu topei o senhor lá no supermercado, que eu falou que a pregação foi 1 minuto, eu achei que o senhor estava brincando comigo, porque a minha foi 9, né? Não, a minha foi acho que a mais rápida, você entrando no Guinness aí. E outra coisa, pastor, às vezes a gente fica decepcionado com nós mesmos, né? Sim. Porque, por exemplo, eu preguei 9 minutos. E eu fiquei assim, poxa, 9 minutos só. Eu tinha tanta coisa para falar, mas não era o que eu queria falar, né? É o que Deus queria falar. Aí teve um rapaz que eu falei, poxa, cara, foi a minha primeira vez e tal. Ele falou, foi a primeira vez? Nem aparecia, cara. A palavra foi boa, foi objetiva. Então, aí eu falei, pai. E eu fiquei com o pé atrás ainda, né? Mas, tipo assim, eu creio que é o Senhor que é que fala. Alguém ali merecia Com ouvir aquela certeza. palavra, eu creio. Então, amém. Aí, esses dias, eu fui convidado para pregar. E eu aceitei o convite. Que corajoso. Mas, pastor, eu não sei, cara, o que aconteceu comigo. Depois do almoço, eu aceitei. Mas bateu uma tremedeira antes, na hora que eu aceitei. Frio na barriga. Tremedeira, um frio na barriga, o negócio todo. Depois do almoço, eu passei um mal, pastor. Um mal. Que eu achei que eu ia morrer. Eu não sei se é coisa física mesmo, se é espiritual, o que é. Eu vou até fazer uns exames aí. Mas depois eu vim embora. Tem uma irmã que pregou que ela falou assim, e que ele me tocou bastante. Se você acha que você vai começar a fazer a obra do Senhor e tudo vai ficar bom, você está no lugar errado. Porque vai vir as lutas, vai vir as tempestades e nós temos que enfrentar. E aí eu aprendi uma coisa, que eu tenho que sempre estar me fortalecendo no jejum, na oração, porque as lutas vai vir, né? E eu não sabia que era assim. Eu não sabia que era assim. Mas glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Mas aí, pastor, o senhor, quando aceitou, já era casado? Como é que foi? Não era, não. Quando eu aceitei ali, assim, já tava um pouquinho mais velhinho, né? Quando a gente voltou ali. Então, assim, eu batizei em 2010. Eu tinha 20 e poucos anos, né? Deixa eu ver aí. 19. Tinha 20 e poucos anos. Tô novo ainda. Eu tenho 43, pastor. Não, eu tenho 44. Eu tenho 40, tá novo, hein? Aí o. E assim, sempre tem a promessa, porque a família é a maior instituição que Deus deixou na Terra. A gente sempre zela falar isso lá. Porque às vezes o ser humano em si, quando aceita a Cristo, ele acha que o templo, que a igreja, é a maior instituição. Não. Nós somos igreja. Então a Bíblia fala que a maior instituição de Deus é a família. Eu sempre zelava, falei, nossa Deus, tô ficando um pouquinho mais velho, né? Já entrei já ingressei no alistamento do exército de Cristo mais velho. Eu falava, Deus, me dá uma esposa. Só que assim, me dá uma esposa para namorar. Eu sempre, minha fala assim com o Espírito Santo. Eu quero uma esposa para namorar, noivar, casar, constituir família e ter filhos e fazer a sua vontade. Essa era a minha fala sempre com o Espírito Santo. E assim, nesse meio tempo apareceu uma menininha, a gente ficou um mês ali, mas eu falei, nossa, não deu. Só que nesse meio tempo, existia um retiro, pode falar detalhado? Pode ficar à vontade, rapaz. Sua Aí tinha um, esposa tá aí mesmo aí, tá tinha um vendo retiro, aí. falar, se for mentira, já joga alguma coisa ali. Aí teve um retiro que lá em Minas faz retiro. Pensa nos retiros abençoados, que o Glória nosso a Deus. presidente, lá o nosso presidente é Neuquiades Fernandes, aqui nós temos o nosso presidente amado, pastor Eduardo Menegoni, que é ali da Jacareípe. Ele nos pastoreia aqui como presidente. Então, assim, teve um retiro, vou resumir. E são um retiro de 3, 4 dias, dependendo da época do carnaval. Lá eles fazem sempre. Para o jovem se afastar do mundo e ter alimento da palavra. É muito edificante isso. Fortalece a juventude. E até a gente que é mais velho.
Então, assim, naquele meio tempo eu olhava assim, antes do retiro, eu olhava, eu falava assim, Deus, eu olhava lá para cima, estava assim, o Ministério de Louvor, o pastor presidente Leoquiades, os irmãos, os vice-presidentes, e eu olhava, via a minha esposa. Só que assim, eu falo com convicção, eu não sentia desejo por ela, mas eu via tanta graça na vida dela, que eu olhava assim, Deus, e ela que ela namorava, na época. Eu falava, Deus, eu não quero ela, mas que seja uma pessoa do tipo dela, assim, temente ao Senhor, e que está na sua presença. Eu não falava assim, não, eu quero ela, não. Sempre falava assim, queria uma parecida, né? Não a sós, uma parecida. E passou tempo no retiro, e dei um chocolatezinho para ela e tal, mandei enviar, né? A irmã dela chegou, tinha mais amizade com a irmã dela no passado, a Lorena. Aí foi lá e mandou um chocolatezinho, sonho de valsa e tal. Não queria nada comigo, pastor. Né? Foi um. Aí, resumindo, aquele retiro eu lancei, tipo assim, eu lancei uma semente, mas ela tinha terminado o namoro e começou assim um namoro repentino também. Aí passou um certo tempo, acabou o retiro, ela seguiu a vida, eu segui a vida, eu continuei trabalhando, aí eu fui trabalhar lá em Curitiba pela Camargo Correia, na Repar, refinaria do Paraná. E nesse meio tempo eu vinha de folga, de folga, eu vinha de folga, de folga. Aí um amigo em comum, entre eu e ela, até o pastor Natão, lá de São Paulo, ele lançou uma palavra para mim no monte e depois lançou para ela também. Nesse meio tempo até, tipo assim, lançou para mim de uma forma e lançou para ela de outra forma. Mas essa lançar para mim, eu fui, pensei tipo assim, opa, ela tá solteira. Então agora, tipo assim, posso ter um milésimo de porcentagem de chance. Aí eu conheci o irmão dela, o Samuel, o Dudu, que são bênçãos de Deus para nossas vidas. E aquele começou, resumindo, começou, não queria nada comigo, aquela água mole, pedra dura, até que bate, até que fura. Ficou orando o Senhor, orando, orando, resumindo. Nesse meio tempo, nesse processo de meses, a gente foi lá e começamos a nos conhecer, né, que o crente é assim, ele não namora de vez. Nós falamos, vamos orar, verdade? Começamos a conversar, eu fiz a minha proposta que eu queria, ela me perguntava, o que que você quer comigo? E eu falava assim, eu quero te conhecer primeiro, porque eu não te conheço, namorar para mim ter um relacionamento com você como pessoa, para me saber o seu movimento e o meu movimento de pensamentos, noivar e casar. Mas por que que você quer eu? Falei, porque Deus me mostra que é você. E uma missionária, uma missionária falou assim, dessa forma assim, nesse meio tempo. Não, antes de eu conhecer ela, falou assim, ó, Deus tem uma pessoa, missionária, muito usada, morena, cabelo cacheado, detalhou ela. E quando eu olhei, bati o olho lá em cima, quando foi o primeiro lance, eu falei, é ela, porque ela já estava solteira. Falou com você, profetizou lá. Profetizou, mas não falou o nome dela. Mas Sim. falou assim, todo a característica dela. Morena, cabelo cacheado, temente ao Senhor, da igreja e tal. E eu falei, não, vai, tem que lançar a rede, né? Tipo assim, existe uma pérola só para minha vida. Então fui lá, a gente conversou, conversar. Oramos, 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 oramos. Até que Deus falou assim, confirmou. Aí a gente começou a nos conhecer, namorar. Aí veio um pastor Chico, da Juiz de Fora, muito amigo nosso, pessoa usadíssima por Deus, e queria nos conhecer numa noite, que a gente estava até em São João Nepomuceno, que a família dela é de lá, na vovó Sebastiana. E a gente foi para Cataguases, que ele queria conversar, ele chegou perto de mim falando assim, ó, é experiência de vida, tá, irmãos que estão ouvindo. Eu não conhecia ele falou, ele parou fomos no culto que ele estava, no culto à noite, ele chegou dentro dos meus olhos, eu tímido, tipo assim, eu era bem mais tímido. Ele falou assim, o que que você quer com a minha filha? Olhando para mim, meu, sério, se apresentou, eu sou o Chico. Ele falou que era pastor, Chico, o que que você quer com a minha filha? Olhando, olhando, tipo assim, firmando, foi assim, deu ruim. Eu falei, mas o pai dele, o que que você quer com a minha filha? Não entendia muito dos mistérios. Eu falei, mas o pai dela é o meu sogro, Josué. Eu falava, quero conhecer, namorar, noivar. Aí perguntou umas 3 vezes. Aí ele falou, aí repetia a mesma fala, falei, minha convicção é que eu quero conhecer, namorar, noivar e casar e constituir uma família. Ele falou assim, a partir de hoje, eu vou me levantar como uma coluna para sua vida, para orar por vocês, até vocês casarem, eu estarei orando e jejuando pela vida de vocês, porque eu sei que a luta vai ser difícil. E assim, a gente passou ventos, não com eu e ela, mas com situações, e o pastor Chico ficava ali, ó, orando. Foi A gente noivou com 11 meses, com mais 4 meses, 2024, a gente noivou. A gente casou, dia 25 de janeiro. E foi assim, maravilha. Mas Deus levantou pessoas para orar, não só ele, outras pessoas para orar para o casamento. Casamento não é só assim, você unir duas pessoas, não.
Porque tem um propósito de Deus para minha vida e um propósito de Deus para a vida dela. E Deus faz o quê? Ele une propósitos nessa terra para caminhar junto, não só para viver e constituir uma família, mas para falar do amor de Deus, para constituir uma família, mas para continuar da sequência ao evangelho. Porque nós vamos ter filhos e os nossos filhos provavelmente vão ser anunciantes do evangelho. Então Deus não une pessoas, ele une propósito. Então o diabo ele faz o quê? Ele veio matar, roubar e destruir. E o foco que mais ele ataca é na família, porque ele sabe que é bênção de Deus, que é a maior instituição de Deus na terra. Porque não é só a igreja é uma instituição, sim, mas a igreja, humanos, nós somos uma igreja. Vai ser tirado uma igreja dentro da igreja do templo. Mas a igreja templo não é. A instituição maior de Deus é a família. E o diabo, hoje em dia, você vê que a destruição de família em massa. Ele entra mesmo e faz uma bagunça. Por isso nós temos que estar fortalecido, alimentado na palavra. Se a gente não estiver enraizado na rocha, a gente pode balançar igual o Monte Sião, que abala, mas permanece para sempre. Mas se a gente não estiver enraizado na palavra de Deus, no alimento sólido, a gente vai desestruturar e a casa vai cair. E o diabo está aí para fazer isso. A função dele é isso. Mas a função do Espírito Santo é me convencer que eu consigo avançar mais à frente. E com Cristo nós somos mais que vencedores, nós somos campeões. E a família, assim, estabelecida na palavra, alimentar na palavra, não é só assim, eu cultuo em casa. A Bíblia fala que bom que nós congregarmos. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Eu sempre falo essa fala, porque é congregar, é você se deslocar da sua casa e numa congregação, independente da denominação. Nós somos da Madureira, mas existem várias igrejas sérias que pregam o evangelho, Batista, Ibara, quantas demais que tem aí, mas que falam o evangelho. Sempre busque e procure uma igreja que fale do evangelho, que pregue o evangelho, não que pregue só bênção. Ah, você vai ser rico, você vai ser milionário, você vai ter casa. Isso tudo, depois que você aceita Cristo, Deus vai te dar. Mas primordial é você servir a Cristo. Estar alinhado e alicerçado, porque a gente, tudo nosso vai ficar aqui, ó. Essa televisão, tudo seu aqui, ó. Tudo vai ficar. Quem vai subir vai sermos nós. E aquele grande dia que eu sempre falo, você imagina Jesus lá nas nuvens, o mundo inteiro vai ver ele e nós subirmos para se encontrar. O encontro do noivo será, né? Uma maravilha. Amém. E como foi o chamado para pastor? O senhor já pensava em ser pastor? Ou ardia a chama no seu coração? Ou o Senhor te separou para o pastoreio? Foi um processo, assim, a gente assumiu uma igreja. Eu era diácono, não era nada. Eu não era nada, aceitei a Cristo, começamos a congregar. Vou detalhar rápido, Sim. só para chegar nesse ponto. Aí eu trabalhava no Mato Grosso, a Thalita ficava em Cataguases, lá no Mato Grosso, 2.600 quilômetros. Aí o irmão dela, o Dudu, Isaías, né? Chama Dudu, mas é Isaías. Ela estava com a Antonella recém-nascido, meses, 6 meses, 7 meses. Aí ela começou a congregar no bairro Vila Reis, lá em Cataguases. O pastor Jário, na época, era o pastor que pastoreava no Vila Reis. E abraçou ela, o Dudu já era de lá. E eu comecei, quando eu ia de folga, eu ia lá. Eu ia de folga, eu ia lá. Aí, quando acabou o serviço lá, eu comecei a ir lá, direto. E o pastor Jário falava com a gente. E o pastor, assim, eu adquiri por Deus, mas através da vida dele também, porque ele enxerga obreiros. Ele me enxergou, mesmo não sendo nada, tipo assim, nem abria a boca para falar, pregava 1 minuto, minha pregação. Ele separou eu, a Thalita, o Marquinhos, a Paulinha, a esposa do Getúlio, e o Getúlio já era diácono. E nos consagrou, assim, depois de um determinado tempo, e a gente começou a fazer a obra, assim, lentamente, mas ele enxergou ali nós como os obreiros da casa do Senhor. Outros demais tinham lá o saudoso irmão Antônio, que se encontra com o Senhor, e assim, ele nos consagrou ao diaconato. Resumindo, passou um bom tempo, a igreja foi mudando, sempre muda, de ano em ano, 2 anos, através do Espírito Santo fala com o nosso presidente, o anjo que é o anjo do nosso sacerdócio. Nesse meio tempo, a gente já tinha Antonella e Deus havia prometido uma filha. E Deus falou assim, eu vou falar através do nome dela. Resumindo, mais resumindo, a minha filha também pediu uma irmãzinha. Aí Deus enviou a Emanuela. Aí a minha esposa engravidou, passou um processo de algumas 19 semanas, a bolsa da minha esposa ficou prepusa. A bolsa encaixou. Resumindo, o doutor, que era o doutor Marco Aurélio na época, nós fomos para Juiz de Fora. Nesse meio tempo, a Manu nasceu, que era a Emanuela. Só que a gente perdeu essa filha, dia 16 de março, e
nasceu, dia 21 faleceu. Nesse processo todo, a gente ficou enlutado. Então, a gente tinha uma filha e a nossa filha falava assim: Papai, eu quero morrer junto com a Manu. E você imagina como que a gente tinha que tirar esse pensamento de uma criança que desejou ter uma irmã. Então, Deus foi lá, nos abraçou de novo, a gente foi curado, foi restabelecendo. E nesse meio tempo, eu já tinha sido consagrado ao presbitério pelo nosso presidente lá no culto do Deorge, que é um culto específico para os diáconos. E nesse meio tempo, o pastor presidente me ligou, foi na época da pandemia, e falou: Rodrigo, ó, o nosso pastor saudoso lá, o Natamias, que veio do Rio para pastorear a nossa igreja de Vila Reis, já havia falecido por causa de Covid. Foi, eu acho que a quinta pessoa que faleceu. E teve a morte dele, não tinha ninguém, e naquela pandemia não abria igreja mais, então a gente começou a pastorear naquela época. Porque o pastor presidente, Deus falou com ele, de alguma forma, através do Espírito Santo, ele me ligou. Então eu entrei até para a ata como o primeiro pastor da nossa cidade lá, sem empossado por telefone, porque não podia ter contato físico. E a gente começou a pastorear de longe, começou a ter aquele culto distanciado de 3 metros, e assim começou. E a gente ficou ali um ano e um mês, parece. Aí depois de um ano e um mês, o Pedro começou a nascer. Ela engravidou, né? Do Pedroca, que é o nosso meninão que tá aí. E a médica falou assim que a gente é louco, na época lá da Manu, que a gente é louco de ter filho, que a minha esposa não pode ter filho. Eu falei, mas a gente tem uma filha que é a Antonella. Não, é impossível, então é um milagre. Então a gente tem a Antonella de milagre, a Manu ficou 5 dias com a gente, o Pedro veio depois, o Pedro vai fazer 5 anos semana que vem, dia 26. E agora já está grávida de mais um menino. Deus falou que é um menino, então assim, se Deus falou que é um menino, Amém, é um é um menino. menino. Se ele falou, tá Eu não falado. vou contra ele. Até o médico assustou assim, não, mas como é que você sabe que é menino? Eu falei, porque Deus falou. Eu sirvo um Deus que é poderoso e fala, passa até ultrassom. Ó, Deus é Então, bom, Deus é e bom. falou até o nome, né? Caleb. Mas se alguém queria João, vai ser João Caleb. Agora, assim, se mudar no meio do, igual eu falei, falo com os irmãos, se mudar no meio do percurso alguma situação, eu sei que foi Deus. Mas a Claro. palavra dele é viva e eficaz. Então, a nossa palavra fica como menino. E é João Caleb. Se mudar, Se mudar ele, ele pode dar outro depois pode também, dar né? um. Não, ali fecha. Mas então, assim, a experiência é essa. Aí a gente foi, né? Mas se quiser vir outro, vem, né? Não, tá ali. Só a gente que. Eu falo 3 coisas que eu aprendi no meio do nosso processo. Jesus é o jeito que dá jeito naquilo que não tem jeito. O homem, ele olha para a sociedade, uma pessoa lá decaída ou caída, afastada do evangelho. Teve um tempo que a gente ficou um processo, eu fiquei rebelde um pouco comigo mesmo, com Deus, e eu fui para um lugar onde que essa fala bateu de encontro comigo. Então, Jesus é o jeito que dá jeito naquilo que não tem jeito, são os 5 J's. O que o homem olha que não dá certo, para Jesus dá. Ele tem um grande projeto. E o culto, a nossa vida, ela é um testemunho vivo de Cristo nessa terra. Então, nós não podemos deixar de afastar de pessoas. Deixar, porque eu aprendi no meu processo, que o processo ele sempre vai gerar dor. O processo na minha e na sua vida, ele sempre vai gerar dor. Mas quando nós entendemos o propósito, aquele processo ele vai ter um tempo, e tem uma data para iniciar, uma data para terminar, mas o processo ele vai gerar dor, vai gerar cicatriz, talvez vai gerar percas, igual a Manu, mas o propósito, ele vai nos edificar e vai nos fortalecer. Porque no meio do caminho só que a gente vai conhecer por quê. Porque às vezes a gente fala, por quê, mas para quê? Por que que eu estou passando isso? No início eu falei sobre a medida calcutada, batida, amarrada. Então, assim, se Deus enviou a Manu pra gente, hoje eu dou testemunho e falo que eu louvo a Deus porque Deus nos deu essa criança. Ficou 5 dias. Eu não peguei no colo, a Thalita também pegou depois de morta, nem peguei depois de morta. Sem enterrar, geralmente os filhos que enterram os pais. Mas a gente teve que enterrar uma filha de 5 dias, sendo que a gente nem viu o chorinho dela direito, nem amamentou no peito. Isso é doloroso? Dói, é uma cicatriz sim, é uma ferida, né? Mas a cicatriz Deus vai lá e sela com o poder dele. Então, assim, nós podemos falar que, através dessa situação que nós vivemos ali em Juiz de Fora, da perca da Manu, uma pessoa se converte, já era evangelizada em uma certa cidade, nós temos, isso é fato verídico, tá? Uma missionária falou pra gente, falou assim, ó, ela fazia estágio lá, esqueci como é que fala estágio, ela viu a situação que vocês vivenciaram ali, a insistência que Deus iria mudar o quadro, que Deus iria mudar o quadro, sendo que ela era evangelizada pela filha dela, e ela
voltou lá para Ipatinga, acho que Ipatinga, aquela região de Ipatinga. Ela foi e falou assim: eu quero aceitar o Cristo, ao qual aquele casal lá, que estava lá em Juiz de Fora, lá, perseveraram até o fim. Não arredaram o pé da fé. Porque a fé é o fim, o fundamento das coisas que se vê. Não se vê, mas que se espera em Cristo Jesus. Então, assim, a situação que nós passamos nesse mundo, além de nos forjar e nos fortalecer para ficar mais forte que quando a gente perdeu a Manu, Deus nos forjou e nos fortaleceu. Mas vai vir outro peso em cima e a gente vai ficar mais fortalecido, porque um dia tudo isso vai passar. Mas nós somos testemunhas. Existem testemunhas oculares que nos observam. Porque através da nossa situação que nós trilhamos nesse mundo, as pessoas observam, nossa, Thalita e o Rodrigo passou uma prova, mas eles conseguiram passar. Não só eu falo, nossa, que a gente vivencia várias situações em que para o mundo seria assim, acabou, morreu, pode enterrar. Mas Deus vai lá e levanta e exalta. Exalta diante dele, não diante dos homens, mas levanta e ergue e põe no prumo endireitado diretamente para o céu. Então a prova que nós passamos com a Manu, outras situações, nos forjou. E hoje eu trabalho em, assim, a nossa área que eu gosto de falar é cura e libertação. Porque muitas pessoas precisam ser curadas. Eu preciso ser curado todos os dias, mas o que me cura, mas tem pessoas assim que precisam mesmo de palavra para alimentar, porque a palavra alimenta, a palavra sustenta e a palavra liberta. Então a gente passa por muitas situações assim, que não dá para falar, né? Aqui, que o tempo é curto, mas que vai nos forjando. Cada situação que nós passamos, o Luciano passa, aqueles parece que nunca vai passar, né? Mas lá no finalzinho tem uma luz no final do túnel. E a gente consegue passar. Agora, se a gente se entregar, a gente morre no meio do caminho. Porque dos leprosos, lá dos 10 leprosos, só voltaram 5. Não é isso? Porque Cristo foi lá, teve a situação, eles foram caminhando. No meio da caminhada, foi no momento que Jesus liberou a palavra, mas no meio do caminho, todos perceberam que foram limpos, mas somente 5 voltaram para agradecer a Deus. Reconheceu de onde saiu o poder. Porque a mulher do fluxo de sangue, eu sempre falo dela também, é, tocou em Jesus. E Jesus disse assim, lá em Marcos fala, no meio dos discípulos, de mim saiu virtude, Jesus fala. Aí os discípulos falam, Senhor, mas todos te apertam, todos te abraçam, te amassam. Não, Jesus quis dizer, de mim saiu poder, um poder de cura. Aquela mulher do fluxo de sangue simplesmente tocou na orla, né? Na orla fala ali, talit, algumas coisas que a gente vai entrar mais no profundo, mas não é o momento. Mas aquela mulher falava assim, dentro dela, primeiro saiu a fé, porque tem no mínimo 3 tipos de fé. A fé natural, que você vai beber água agora, né? Uhum. Você sabe que tem uma água aí dentro. Se acabar, você sabe que vai colocar. Tem a fé sobrenatural. A fé sobrenatural é que aquela mulher foi lá e tocou. Ela falou assim, se tão somente eu tocar, serei curado. Mas aquilo ali foi ardendo no coração dela. Se tão somente, mas ele é o prometido. Se tão somente, aquele foi criando o desejo, a fé é isso. Você vai acreditando, vai colocando a fé em Jesus. Então, se ela falava assim, se tão somente eu tocar, eu serei curado. E ela foi e tocou, e Jesus falou, de mim saiu virtude. Mas só que ela saiu andando, tipo assim. Ela falou assim, Jesus, quem me tocou, quem me tocou? Ela vai e fala que é ela. Ela falou, então vai em paz, a tua fé te curou. Então, às vezes, muitas das vezes, nós temos o poder em nossas mãos, que é a palavra de Deus, temos o poder da fé, que é acreditar que Deus pode fazer, porque também tem a fé salvífica. A fé salvífica, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós levantamos a mão, nós temos a fé salvífica, que nós vamos ser salvos por Cristo. Glória a Deus. Mas isso um dia, quando ele vier. Se o Rodrigo morrer aqui agora, eu sempre cito eu, não falo dos outros. Então, assim, eu morri, não tem mais jeito. Eu vou esperar minha salvação, minha condenação. Então tem a fé natural, sobrenatural e a salvífica. A salvífica que Jesus nos salvou na cruz. Ele verteu o seu sangue por mim, por você, por toda a humanidade. Então nós temos que abraçar isso para nossas vidas e não olhar para a direita, nem olhar para a esquerda, mas olhar para o alvo, e para o alto, né? Quando falar olhar para o alto, significa assim, nas minhas falas, que se você olhar na direção que 360 graus, você vai ver um monte de dificuldade. Mas quando nós olhamos para Cristo, nosso autoconsumador, nós não conseguimos enxergar a dificuldade. Elas estão aqui, as lutas estão aqui, as dificuldades vão aparecer sim, o desemprego, talvez a doença, talvez o cansaço físico, o cansaço mental, mas o nosso foco é a Nova Jerusalém. O nosso foco não é morar aqui. Porque a Bíblia fala que nós somos peregrinos em terra estranha. Então nós somos um extraterrestre nessa terra. Porque a nossa nova morada, a nossa nova casa vai vir. E nós vamos encontrar com o noivo nos ares. Glória a Vai ser Deus. maravilhoso.
O senhor acredita que existem pessoas dentro da igreja que precisam de libertação? Nós vivemos, eu até notei aqui, nós vivemos numa sociedade, numa igreja, hoje em dia, apática. Isso vem do meu coração já tem dias. Aí eu falei, o que que é apática? Aí eu fui, que descreve apática, é o adjetivo feminino, que descreve uma pessoa sem ânimo, sem energia e sem motivação. Significa estar em um estado de indiferença. Então, dentro da igreja, não é porque o pastor, o dirigente local, o dirigente de algum culto específico, não está sendo usado por Deus. Muitas das vezes, eu, como igreja, como uma pessoa que está cultuando, eu tenho que liberar o meu coração e deixar a palavra entrar. Porque não adianta nada, vamos dizer assim, ó, um pregador de renome, não vou citar nome, o pastor Luciano. É um cara que é usado por Deus, usado em cura e libertação na palavra, e você prega na nossa igreja lá, ali no Bar de Fátima. E assim, você liberou uma palavra profunda do céu. Mas se eu não tiver com vontade que essa palavra entre no meu coração, ninguém vai fazer. O Espírito Santo vai tentar me convencer a essa palavra entrar, porque eu preciso, porque a palavra de Deus vem de encontro à nossa necessidade. Você pode pregar para um público de 1.000, 10, 100.000 pessoas. A mesma palavra, ela surte efeito para todas as vidas diferentes. Porque ninguém vai ali pelo mesmo motivo, a não ser Cristo. O motivo é Cristo. Mas algumas vai por causa de emprego, libertação, por causa de casamento, marido, filho, por causa do vizinho, por causa talvez de uma necessidade financeira. Aquela palavra vai de encontro à nossa vida pela nossa necessidade. Mas se eu não abrir o meu coração para a palavra entrar, porque o terreno, a terra, tem que ser uma terra boa, porque a semente é boa. Então a semente para entrar aqui, eu tenho que abrir o coração e deixar. Muitas das vezes a palavra entra e nós sufocamos com o quê? Ontem foi pregado na nossa igreja sobre o Será. O nosso pastor Ailton. É um demônio que ele falou, é um demônio de Será. O que que é o Será? Será que eu consigo? Será que eu posso fazer isso, tipo assim, diante da palavra? Será que se eu falar algo para a pessoa vai ficar triste? Não, se Deus falou no seu coração, fala e libera a palavra. Então a igreja, ela está uma igreja apática, anêmica, não por causa de alimento. A igreja é séria, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. É uma igreja que prega o evangelho. É usado, tem pastores que são usados, a palavra ali, a pessoa estuda a semana toda, o Espírito Santo vai lá e dá, que desenrola aquele rolo do céu, mas não entra no coração da pessoa, porque a pessoa não deixa entrar. Então a pessoa fica fraca, anêmica, apática e fica desestruturada, e qualquer vento que chega do lado de fora tira de dentro da igreja. Nós temos que estar alicerçado na rocha, que é Cristo, alicerçado na palavra, que a rocha, quando fala, é a palavra tem que estar dentro de mim. Não é só eu ler lá João 3, João 8,37, Cristo verdadeiramente vos libertar, sereis livre. Mas será que eu quero ser livre das garras de Satanás? Eu tenho que ler a palavra, o Espírito Santo me convence, mas eu tenho que ter uma postura diante de Cristo, diante do Reino. Eu não posso, eu vou bonitinho, todo engravatado para a igreja, não. Eu tenho que estar alicerçado na palavra. Então, a igreja hoje em dia, não generalizando, tem muitas igrejas sérias que pregam o evangelho, mas pregam, mas as pessoas não deixam a palavra entrar. Aí fica uma igreja fria, uma igreja sem um movimento do Espírito Santo, que o maior movimento é o Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos falar agora do nosso apoiador. Benção. Benção. O nosso apoiador é a loja Brasa Viva. Fica no centro de Aracruz. É uma livraria e lá tem vários produtos. Bíblias, livros, revistas para a escola dominical, tem óleos, tem bálsamo, tem vários tipos de óleo, né? Sim. E camisetas cristãs, artigos cristãos. Fica no centro de Aracruz, na rua do Tonso, da padaria Nosso Pão ali, subindo a Caixa Econômica. Então, você que quer comprar uma Bíblia, dar de presente, ou algum artigo de evangélico, pode ir lá na Brasa Viva, lá, que a nossa irmã Cid está lá para te receber com o maior carinho do mundo. O esposo dela, Geraldo, bênção de Deus. Sempre eu estou lá quando eles fazem um culto no sábado, lá é maravilhoso. É muito bom a gente ter uma livraria em Aracruz cristã. Porque a gente sabe o quê? Que a gente vai comprar algo que é algo que está ali, que não é algo
Porque tem muitas coisas que a gente compra em algum lugar que a gente não sabe de onde é que veio, pode ter sido oferecido alguma coisa. Sim. A gente tem que ficar atento com isso aí. Então, loja Brasa Viva, livraria Brasa Viva no centro de Aracruz. Gratidão, Cid, Geraldo, Deus abençoe. Pastor, uma experiência, eu sei que tem várias, eu sempre falo isso para as pessoas, mas algo que marcou seu coração, experiência com Deus. O meu batismo com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Eu acho que tem muitos, né? Tem muitas situações que marcam a nossa vida. Mas o batismo, o que é o batismo, né? O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele é um selo da promessa. Ele é uma garantia, a Bíblia relata sobre isso. Que Jesus falou, eu vou deixar um Consolador, um amigo, o Espírito Santo. Quando nós somos batizados, nós somos selados por ele. Então nós temos a garantia que ele vai nos buscar. Então, assim, foi uma experiência chocante, até o pastor Chico, né? Que eu falei dele, que viveu e vive com a gente aí. Teve um culto lá em casa. O Dudu, a Samara, Marie, o Isaac, são amigos. E hoje em dia nós temos que ter amigos, né? Para nos aproximar e ficar no meio do evangelho. Porque se você achar um amigo que não é amigo, que te tira, é fácil. Mas que tá com você ali 24 horas. Então teve esse culto lá em casa. Minha esposa também, a Tonelinha pequenininha. E assim, o movimento, o Espírito Santo estava na casa lá. Aquele negócio gostoso. Aquela presença. E eu falava assim, Deus, eu não sou batizado. Queria ter essa experiência. Eu vejo as pessoas falando língua, não que seja fora do comum, mas eu falei, nossa Deus, eu queria aquele desejo ser selado, porque o Espírito Santo é o selo da promessa em nossas vidas. E eu peguei o Bernardo pequenininho, até foi o Bernardo pequenininho, e eu no colo ali, o pessoal lá e tá, daí a pouco eu senti uma presença, com o olho fechado, eu dando glória, mas foi uma presença assim magnificante que eu comecei a liberar, falar em língua estranha. Eu vi que algo em mim, aquele poder, né, da mulher do fluxo de sangue ali, entrou em mim. Eu fui assim, selado com o selo da promessa. Mas foi algo assim, sobrenatural, né? É do céu, não é da terra. Foi algo assim, magnífico. Que eu falei assim, Senhor, essa presença eu não quero largar mais. E é tão gostoso quando você está ali, às vezes fala em língua, sendo renovando as suas forças. Às vezes tem pessoas que falam em língua e profetizam, né? Tem vários dons, né? Tem o da língua, tem o que interpreta, tem o que está do lado interpretando. Mas quando eu me encho, quando o Espírito Santo me enche, você tem aquele poder igual ontem na igreja lá, eu lembro lá daquele início, que Deus foi lá e me selou. Que eu estava com o Bernardo no colo, eu lembro, parece que a Samara, que é minha acompanhada, casada quando pegou o Bernardo e eu fui. Não parei mais. Foi maravilhoso. Você me fez lembrar aí, pastor, eu não falo em línguas, já sonhei. Eu sonhei já, são umas 2 vezes já. Esse dia eu estava lá em casa orando, eu sempre oro lá dentro de casa. Minha esposa sai trabalhar, a menina vai para a escola. Pastor, mas na hora veio assim, eu tomei aquele choque, mas não saiu nada, mas, ó, foi um negócio assim, mas eu creio, eu creio. Tem um momento certo. Amém. E é maravilhoso, uma experiência assim que só quem vive que sabe falar. Eu, às vezes, em cima do púlpito, lá, os irmãos pregando, eu começo e enche, que negócio libera a palavra. Eu nem sei o tom que sai, mas eu sei que parece que a gente está flutuando, assim, num nível acima da igreja. Mas é algo profundo, Deus é maravilhoso. impactante. Glória a Deus. E, pastor, qual a importância, o senhor falou um pouco, queria que só que o senhor frisasse mais, da família no ministério do pastor? É crucial, porque homem, mulher, casamento, instituição de Deus. O pastor não pastoreia sozinho. Tem que ter uma disjuntora que soma, não é só ter a mulher, ter a esposa, ou ter os filhos, mas uma esposa que ora. Porque se não fosse a minha esposa, né, que está aqui do lado, ela não quis aparecer hoje, eu não estaria aqui hoje. Porque uma mulher de joelho tem um homem de pé. Uma mulher que ora, que jejua, que consagra, a minha faz isso. Eu tenho convicção de falar que eu vivo com ela. Que ora, que entrega a nossa vida e deposita no altar.
o seu louvor, a sua adoração, a oração e o jejum. Eu estou de pé porque Deus permite o ar que eu respiro, mas porque tem alguém que ora por mim. Tem alguém que clama por mim. E a gente assumiu a igreja, porque o Senhor assim permitiu. Eu não estaria sozinho. E um homem que fala assim, eu faço tudo sozinho, não faz. Ele pode até um certo ponto, mas ele vai cair ou vai se afastar. Porque tem que andar lado a lado, atrelado, com o mesmo propósito. Quando eu falei de casamento, que Deus une propósito. Não une duas pessoas, um homem e uma mulher só, para ter filhos. Ele une propósito para fazer o seu evangelho. Que seja para pastorear, o senhor perguntou do pastor, mas que seja para congregar. Ah, se o marido não vai, não vou em casa hoje não. Não é certo. Tem que os dois caminhar junto, trilhar junto. Vai passar dificuldade, vai passar junto. Se vier bonança, vai passar junto. Se tiver filhos, são filhos dos dois. Mas a mulher do pastor, ela tem que estar sempre orando, intercedendo por ele. Porque nós regemos uma igreja, que independente se for uma, duas vidas, ou 50, ou 100, ou 1000 vidas, são vidas que são confiadas a nós. Porque se Deus nos deu, porque nos capacita. Nós não somos capacitados meramente por homem, mas por Deus. Então Deus, ele vai, te abençoa, te capacita, mas nós temos que andar junto, lado a lado, trilhando, tá? Tá com vento, igual a gente faz reuniões, ontem fizemos uma reunião, juntamos, porque toda a igreja tem que ter uma reunião. Tem que ter um elo, um bom senso. E ela tem que estar sempre junto. A mulher do pastor, ela é o Espírito Santo, Deus, Jesus e ela. Porque senão a gente não consegue. Vai até um certo ponto. Porque nós não somos merecedores da nossa força. Mas sim da união que Deus fez ali. Que Deus uniu dois, né? Para se tornar um. Então, Glória se a um não Deus. anda sozinho, um tá puxando o outro. Então, os dois têm que caminhar e trilhar junto. E vice-versa. Nós temos que também, homens, tá? Pastores, orar pelas nossas esposas. Para dar Deus da força e da graça. Porque assim, não é só regir uma igreja. Que, vou lá, boto o terno, eu sou pastor de igreja. Não. Ali tem famílias com dificuldades financeiras e espirituais. Tem famílias que precisam de libertações, que precisam de apoio, que o pastor que é pastor, ele tem que ir atrás da ovelha. Porque das 100 ovelhas, né? Jesus deixou as 99, né? Mas Uhum. ele não deixou. A Bíblia fala que ele deixou em pasto verdejantes. Quando se deixa num pasto verdejante, significa deixou bem alimentada, bem fortalecido na palavra. E foi atrás da que se perdeu. Então, assim, não é só, quando eu falo que o evangelho não é só dentro de quatro paredes de um templo. Tem que ir lá fora buscar. Então, assim, a mulher do pastor e o pastor também tem que estar orando em comunhão um com o outro, porque são vidas que Deus confiou. E se alguma se perder no meio do caminho, no nosso pastoreio, eu vou ter que dar conta dela. Isso é um peso que eu falo que é um peso gostoso, porque Deus capacita. Mas a gente Uhum. tem que amar a Deus sobre todas as coisas, nosso próximo como a ti mesmo. E a esposa é um elo principal aqui na terra, do céu e o Espírito Santo, para que a igreja ela avance. Tem um pastor nosso que pregou até recentemente, o pastor Israel, lá de Ubá, muito usado por Deus na palavra. Ele fala que a igreja tem que avançar. E nós temos que avançar juntos. Marido, mulher, filhos, né? E a igreja caminhando. Porque é prazeroso quando a pessoa aceita Cristo. Quando retorna, igual nós tivemos o evento lá de 29 anos da nossa igreja, e um jovem retornou e uma vida se aceitou a Cristo, uma jovem. Então, eu vejo assim, prazeroso por quê? Porque é o movimento do Espírito Santo, não é o Rodrigo, não é o pastor que pregou, não é, é o Espírito Santo vai lá e convence do pecado, do juízo, traz de volta, abraçando ele. É poderoso. E a Bíblia diz que a festa no céu quando o pecador se O pecado se arrepende. arrepende. Uma pessoa tem festa no céu, Amor. imagina. Às vezes, nossa mente, às vezes a gente não consegue nem imaginar como que é essa festa. Nossa mente, assim, a gente imagina algo, mas é muito maior. Não, muito maior. Muito maior. E sempre quando faz o apelo na nossa igreja, eu oro para o Senhor quebrar as correntes. E às vezes eu choro quando eu vejo a pessoa indo, porque é uma vida que está sendo salva ali. É uma vida que foi arrancado das garras de Satanás, É. igual o endemoniado de Gadara, né? Ele morava em sepulcros, e Marcos fala, ele destruía as cadeias, amarrava, então ele vivia isolado. Mas Jesus pegou seus discípulos e falou assim, vamos para outra banda, para Cafarnaum. Mas no meio do percurso, Jesus não foi direto, parou em Gadara. Gadara faz parte da Decápolis, são 10 cidades daquela região ali. E Gadara é um lugar
Porque o evangelho não tinha chegado naquela época. Jesus foi lá e quando Jesus pisa na terra, na areia, vamos dizer na areia, o endemoniado vem de encontro, né? Então, a salvação se encontra com a morte. E ele fala, Jesus, o que é que eu tenho contigo? Aí Jesus vai e liberta ele. E ele falou assim, deixa eu ir contigo. A Bíblia relata. Jesus falou, não, seu lugar, você vai ficar aqui. Foi o primeiro missionário daquela E cidade pregar lá, que né? pregar. Porque onde ele passava, que as pessoas tinham medo, ele iria passar falando assim, ó, um homem chamado Jesus veio aqui e me libertou das garras. Porque grilhões são correntes. Você imagina a gente quebrar isso aqui não consegue? Se eu pegar o celular, imagina um homem com demônios e pergunta, quem é você? Falo, são legiões, cada legião são 1000 pessoas, são 1000 demônios, né? Então são legiões, existem milhares de demônios que dominavam aquele corpo, vamos dizer, nosso irmão Gadara, né, que a gente fala endemoniado, mas não tem o nome dele na Bíblia. Então Jesus falou, deixou ele foi proclamar o evangelho naquela cidade. Foi o primeiro missionário, creio, daquela cidade. E onde ele passava, que as pessoas tinham medo, ele fala, não, teve um homem de branco lá que me curou, me libertou. Imagina o impacto. A família. Imagina a família chegando assim, lavado, porque Jesus lavou-me. Tem um hino que fala assim que eu não sei louvar. Lavou-me Jesus com as suas vestes. Me deu um novo nome. O nome da vida. Porque quando nós aceitamos a Cristo, Deus vai lá e coloca lá com o dedo dele lá. Ó. Rodrigo aceitou a Cristo. Então eu sou nova criatura. Eu sou novo cidadão do céu. Então naquele momento ali, aquele gadareno, né, ele se tornou um cidadão do céu e foi proclamar o evangelho. Porque onde ele passava, que ele destruía as coisas, ele fala assim, não, teve o homem de branco que veio aqui por causa da minha vida e me libertou. É Olha, poderoso. Então, cura e libertação é um dos pontos principais, porque a família é a maior instituição de Deus. Mas existem famílias que precisam ser curadas, existem famílias que precisam de libertação. Quando você cura, quando a família é curada e liberta do pecado do juízo, não tem nada para impedir de estar na presença do Senhor. Então eu gosto de falar, e a gente até, com o pastor Carlos, que foi o nosso pastor que antecedeu a gente começou a dirigir um culto de quarta-feira de culto de libertação. Eu falava com ele, pastor Carlos, eu preciso ser curado todos os dias. Quem que não precisa ser curado? Porque enquanto existia essa carne, o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Então, enquanto eu tiver essa carne pecaminosa, eu preciso ser liberto todos os dias. Às vezes é até, nossa, você é pastor, eu preciso ser liberto todos os dias. Porque se eu alimentar mais a minha carne vai ter domínio sobre o espírito. Mas se eu alimentar o Espírito de Deus que está na minha vida com a palavra, a minha carne fica pequenininha. Ela não consegue gritar. E a carne nossa grita. Grita para o pecado, para a prostituição, para o álcool, para as drogas, para matar, para roubar. Mas quando nós sufocamos ela com a palavra, ela vai ficar ali isolada, presa. Então, assim, cura e libertação é um dos pontos principais. Que está em todas as áreas, na família, no trabalho, no emprego, nos pastores. glória a Deus. Eu falando outro dia, eu estava na rodoviária, e naquela rodoviária tinha muito andarilho, usuário de droga, muito gente. Tem uma rodoviária que se sente até mal também. E o cara falou com um amigo, nossa, tem uma rodoviária, cuidado lá. E eu cheguei assim, travado, olhava para aquelas pessoas assim, de bravo. Aí veio assim, Jesus morreu por todas elas. Que foi um impacto para mim, meu Deus, me perdoa. Porque a gente olha aquelas vidas como não presta. Mas Jesus morreu por elas. A mesma graça que me alcançou, alcança elas. Então aquilo eu falei, meu Deus, me perdoa. E a gente olha, antes olhavam para mim como um alcoólatra, como um drogado, mas Jesus me olhava como um pastor. Glória a Deus. Aquelas pessoas que você olhava, que pessoas que faz julgamento, nós fazemos julgamento, nós somos seres humanos. Mas quando Jesus olha para essas pessoas que estão ali na rua, mendigando, prostituindo, Jesus enxerga como os lavados, como missionários, como os pastores. Porque o gadareno era endemoniado, depois se tornou missionário. Eu era alguém que o mundo desprezava. Quando eu passei uma situação, pastores olhavam para mim e viravam a cara. E aquilo ardia no meu coração. Eu falei, meu Deus, mas eu sentei junto, andei junto. Mas depois Jesus fez o quê? Levanta, não levanta para o homem, mas levanta porque é glória para ele. Então essas pessoas que a gente vê na rua, orem por elas, apresente a Cristo, porque no futuro eles vão ser libertos. Porque a palavra, às vezes, você lança a palavra, na hora não tem um efeito assim necessário.
Mas quando você fala, ó, pastor Luciano, Jesus te ama, e você tá passando uma situação tão assim, tão delicada, e você às vezes até esquece do amor dele. Mas aquela palavra vai ardendo dentro do seu coração, ela vai criando força, ela vai alimentando. É igual fala assim, Jesus te cura e Jesus te liberta. Ah, não tem jeito mais não. Não, mas Jesus vai te curar e vai te libertar. Aquela palavra vai entrando ali, aquele que era preto, que era negro, escuridão, vai criando uma clareza ali, vai sendo liberto. Lógico que você libera uma palavra, ó, Jesus te cura, Jesus te liberta, mas se a pessoa não quiser, não tem como convencê-la. Mas se a pessoa tiver vontade, igual eu gosto da área de cura e libertação, porque eu fui curado e liberto do álcool das drogas. Então, assim, eu tenho convicção de falar que Jesus liberta e cura. Existem situações de pastores que estavam no meio do álcool, no meio de drogas, e eu chegava perto deles e falava assim, ó, eu já passei por aí. Eu sei como é. Hoje eu estou do lado de cá. E eu sei que você vai conseguir. Então eu tenho essa convicção, pela experiência que eu passei, que Jesus pode resgatar de novo, libertar e tirar das garras de Satanás. Pastor, chegamos ao final do nosso episódio. Passa rápido, né? Tava meio nervoso? Porque a gente. Porque para falar do amor de Deus é prazeroso e gostoso. Mas do jeito que eu tenho, como eu nunca tive a entrevista, né? Então a gente fica meio assim, receoso, né? Ansioso. Mas foi maravilhoso. Obrigado de coração. Eu que agradeço, mas antes disso, uma palavra para quem está nos assistindo e precisa ser curado, precisa ser liberto. Liberto. Pode ser na Bíblia, né? Pode ser o que o senhor quiser. Uma palavra para quem está nos assistindo agora. Ó, Mateus 6,33. Eu vou falar duas, pode? Pode, amém. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí lá em 1 Pedro 1:15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque também eu sou santo. Glória a Deus. Então, nós temos que santificar todos os dias. Como eu disse, matar a carne. Quando nós não alimentamos a carne. Como que nós alimentamos a carne? Com o pensamento, com os olhos e com o ouvido. O que eu ouço vai produzir dentro de mim um efeito para me transformar no que eu ouvi. O que eu vejo vai fazer com que eu pense no que eu estou vendo. E o que eu penso vem através do meu olhar e através do meu ouvido. Então eu tenho que estar com pessoas boas para me alimentar de coisas boas. Como que pessoas boas? Pessoas que falam do amor de Deus, de vivência de Cristo, igual tem esse negócio maravilhoso aqui que fala de experiências. Então, assim, a palavra de Deus, ela vem de encontro à minha vontade, mas também me confronta com o meu eu e com o meu ego. Então, eu tenho que me libertar de todas as minhas mazelas para me ser um novo criatura. Porque existe na Bíblia, acho que dois, né? Enoque e Elias que foi trasladado. Não houve pecado na vida deles. Então, eles saíram dessa terra. Quantas pessoas hoje em dia são transladadas por Deus? Nenhuma. Então, a gente tem que alimentar da palavra, viver da palavra, continuar a palavra para vivenciar e progredir no Evangelho. O que é progredir no Evangelho? São duas situações. Eu aceitei a Cristo, me transformei através da palavra. Fui batizado pelo Espírito Santo. Perdão, irmãos. Não, tá tudo certo. Tudo ao vivo. Então, assim, a palavra veio de encontro, me transformou, me curou, me libertou. Mas, igual eu disse no início, parou em mim, é um evangelho morto. Prosseguiu para frente, é um evangelho vivo. Quando eu falo, igual você falou dos mendigos que você viu, você liberando a palavra, tipo assim, ó, Jesus me curou disso, disso, disso. Então eu vou liberar uma palavra que eu já passei por ali, igual eu já disse com esses pastores. Eu já passei por aí. Então eu sei que não é fácil, mas você tem que abrir o seu coração de novo. Perdoar o que tem que ser perdoado, mas ser liberto, porque a palavra de Deus liberta. Ela limpa, purifica. Foi um sangue carmesim ali vertido na cruz por nós. Porque eu falo, finalizando, já que você falou que está finalizando, né? Quando Cristo morreu na cruz, nós éramos nascidos, Não, a sua graça nos alcançou. alcançou. Então, graça é favor imerecido, eu não merecia. Mas Deus, através do Filho dele, Jesus, ele confia em mim e em você. É uma confiança plena, uma confiança de um Deus divino. Ele confia que o Rodrigo, ele sabe que o Rodrigo, né, pode me aceitar, pode aceitá-lo como Salvador.
Então, assim, quando nós aceitamos a Cristo, nós fazemos a vontade dele da cruz. Que ele morreu pela essa convicção de que eu iria aceitá-lo. Mas eu aceitei a Cristo e parei, porque se eu parar, se eu não ler Bíblia, se eu não estudar, se eu não jejuar, mas tem que jejuar sempre? Não, tem um cotidiano. Não existe um tempo específico para o jejum. Eu vou matar minha carne. Se eu uso muito o celular, vou me abster daquilo ali. Se eu como muito, igual eu gosto de fazer um jejum assim, de 12 horas, eu consigo fazer. Já fiz até de 24 horas. Mas 24 horas eu tenho que me preparar. Mas 12 horas eu consigo fazer tranquilo. Então, assim, eu sei que eu consigo matar minha carne do alimento e me purificar na palavra. Então, a parte mais importante é você se santificar. Seja santo, porque eu também sou santo. Foi o que a gente leu agora. Para que a gente consiga prosseguir. Porque a dificuldade vai vir, a adversidade vai vir, lutas vão vir, mas nenhuma luta que nós passamos nessa terra, Deus não vai te dar além disso que você consegue suportar. E consegue passar. Com Jesus dentro ou fora do barco, ou na tempestade, caminhando na tempestade, ou dentro do barco com a tempestade, ele é Deus de qualquer forma. Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe o ontem, o hoje e amanhã. Ele tem toda a força, ele é mais potente que qualquer universo. Ele é onisciente, ele sabe de tudo que nós precisamos. Glória a Deus. Pastor, então quero te agradecer por ter aceitado o convite, ter vindo aqui contar um pouco da sua história. Eu sei que tem muita coisa que acho que uns 10 podcasts não consegue contar tudo, mas eu quero te agradecer. Aí fica aqui o convite para sua esposa Thalita, depois de mais sua, se ela quiser fazer sozinha, mas o casal também está lançado o convite. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, o ministério. Qualquer dia desse eu vou lá fazer uma visita. Amém. Lá. Pregar também. Foi lançada a palavra também. Amém. Vai sortir efeito. Amém, amém. Eu vou, em nome de Jesus. E fica o convite aqui para vocês. Que Deus abençoe grandemente o ministério de vocês, sim, a família, o Caleb, João Caleb? João Caleb, que está vindo aí. Em nome de Jesus vai ser bênção. Amém. E pode ficar à vontade nas considerações finais. Agradeço primeiramente a Deus, né? Porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Verdade. Pela existência da vida, o ar que respiramos e nos movimentamos, né? Também o Espírito que faz a gente pensar, a alma que está dentro da gente, a alma vivente. E agradecer também o nosso amado pastor Luciano profetizando sobre a vida dele, os chamados. Porque é maravilhoso falar do amor de Deus. E assim, a experiência que nós temos, cada um vive a sua experiência, mas Deus ele consegue nos dar o suporte necessário para passarmos. Então, agradeço de consideração o nosso presidente, que é o pastor Neuquias lá de Minas, que sempre nos apoiou, o nosso presidente também daqui regional, que é o pastor Eduardo Menegoni, o pastor Carlos, que foi uma pessoa que nos abraçou. E nós estamos de pé porque as pessoas oram por nós e nós temos que orar uns com os outros, né? Salmo 133. Agradeço a minha esposa também de coração, né, que sempre está orando por nós, minha filha, meu filho Pedro e Antonella, e a toda a equipe que está aqui, que eu não guardei o nome de todos eles, porque é uma benção isso aqui. Tenai, Eduardo, Ana. É isso aí. São bênçãos. São bênçãos. Que Deus continue prosperando e abençoando esse canal, para que mais vidas sejam alcançadas e edificadas por palavras que são liberadas, né? Porque a palavra não sai da minha boca, ela vai apraz e tudo que tem que fazer e volta para mim, surte o seu efeito necessário. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Gratidão a todos, você que ficou até o final, compartilhe com os amigos, com a família. Fica com Deus, sexta-feira tem mais. Tchau, tchau.